Hashirama Senju. Ele foi líder do clã Senju e conquistou muitas vitórias no campo de batalha. Seu poder era tão grande que ele foi apelidado de Deus Shinobi. E não é pra menos, porque com seu estilo madeira e o modo sábio, ele foi capaz de derrotar Madara Uchiha diversas vezes, inclusive com o Madara usando o poder da Kyuubi. Hashirama era um forte defensor da paz, então juntamente com seu amigo Madara Uchiha, eles fundaram a Vila da Folha. E com isso, Hashirama se tornou o primeiro Hokage da Folha, usando de sua influência para trazer paz no mundo Shinobi por algum tempo. Sem dúvidas, Hashirama Senju é de muita importância na obra de Naruto. Afinal, estamos falando de um deus Shinobi. Por isso, nesse vídeo vamos conhecer a história completa de Hashirama Senju. Fica até o final do vídeo que a história dele é muito épica. Mas galera, existe uma curiosidade muito interessante sobre o Hashirama, e poucos sabem. Pois bem, o Hashirama, além do estilo madeira, ele tinha um estilo ainda mais poderoso, o estilo dos milhares de likes. É galera, o Hashirama sempre deixa like aqui nos vídeos do canal Nerdificando. E ainda mais, ele possui a Kekkei Genkai da inscrição e do sininho ativado. Oh, isso sim é poder, hein? Pois com esse poder você consegue receber quando sair mais vídeos como esse. Então se inscreve e ativa o sininho também. Bora para a história! Hashirama Senju era o irmão mais velho dos 4 filhos de Butsuma Senju, o líder do clã Senju na época. Hashirama viveu no período dos reinos combatentes, um período de incansáveis guerras e batalhas entre clãs. Quando criança, Hashirama se depara com um jovem à beira de um rio. Esse jovem era Madara Uchiha, que tentava jogar pedras ao outro lado do rio. Hashirama conseguia jogar as pedras facilmente, mas o Madara não. Então os dois se conhecem, mas não apresentam seus sobrenomes. E os dois fizeram certo a primeiro momento de não apresentar seus sobrenomes, pois eles eram de clãs rivais há décadas, onde os dois clãs lutavam em incansáveis batalhas sangrentas um contra o outro. Logo depois, Hashirama comparece ao enterro de seu irmão mais novo, Kawarama, que havia sido assassinado por membros do clã Uchiha. E com a tristeza da morte de seu irmão, Hashirama briga com seu pai, considerando que a morte de seu irmão mais novo foi inútil. Nesse momento, Hashirama se convence juntamente com seus irmãos de que trará a paz para os ninjas. Um tempo depois, outro irmão mais novo do Hashirama, Itobirama, é morto durante uma batalha. O nome desse irmão era Itama. Com esse evento, Hashirama volta às margens do rio e acaba encontrando Madara. E os dois começam a se encontrar frequentemente. E eles estudam, lutam, treinam e discutem ideias. E nessa época, Hashirama revela querer criar uma aldeia onde todos podem viver em paz, onde as crianças estudam juntos e missões são atribuídas de acordo com o nível do ninja. O Madara apoia a mesma causa e os dois decidem construir essa aldeia dos sonhos. No entanto, a amizade dos dois não dura muito, pois Butsuma descobre por meio do Tobirama que seu filho estava se encontrando com Madara. Então Butsuma ordena que Hashirama usasse seus encontros para espionar o Madara e, se necessário, matá-lo. Madara também recebe as mesmas ordens de seu pai. Assim, os dois amigos são instruídos pelas suas famílias a trair um ao outro, mas eles não conseguem. Então o Hashirama e o Madara têm um encontro, onde um avisa o outro para fugir, pois era uma armadilha. Então os pais e os irmãos deles entram em confronto, mas Hashirama e Madara intervêm, salvando seus irmãos. Após isso, o Madara acaba com a amizade dos dois e declara que os dois serão inimigos imortais. Com o passar dos anos, Hashirama foi forçado a lutar contra o Madara, e os dois cresceram travando constantes guerras entre os clãs, até o momento em que o Hashirama conquista o pôster de líder do clã Senju, e seu ex-amigo Madara se torna líder do clã Uchiha. Diversas vezes, Hashirama tenta convencer o Madara a pararem com as lutas, mas o Madara recusa. Com a morte de seu irmão mais novo, Madara consegue o Mangekyo Sharingan eterno. Então Hashirama, com seu estilo madeira, luta contra o Madara e seu Susanoo perfeito, onde o Hashirama leva a melhor e deixa o Madara no chão derrotado. Hashirama aproveita o momento para propor a paz entre os dois clãs. No entanto, Madara recusa e diz que confiaria no Hashirama se ele tirasse a própria vida ou a vida de seu irmão Tobirama. O Hashirama então toma a decisão de se suicidar e pede ao Tobirama para que ele aceitasse os Uchihas como aliados.
Mas então, quando o Hashirama estava prestes a se suicidar, o Madara intervém e aceita a trégua. Após esse acontecimento, os Senjus e os Uchihas firmam uma aliança, e assim fundam a Aldeia da Folha. O Hashirama desejava que o Madara fosse o primeiro Hokage, o líder da vila. No entanto, Tobirama convence o Hashirama de que os aldeões não seguiriam Madara. Então os moradores escolhem o Hashirama como o primeiro Hokage da Vila da Folha. Algum tempo depois, Madara e Hashirama se encontram, onde Madara expressa o medo do Tobirama se tornar o segundo Hokage, e revela seu plano para fazer seu sonho se tornar realidade. Após isso, Madara parte da aldeia. Em algum ponto da história, o Hashirama captura todas as bestas com cauda, e algum tempo depois, Hashirama convoca a primeira reunião dos 5 Kages. Nessa reunião, o Hashirama distribui as bestas com caudas entre as 5 vilas, a fim de equilibrar o poder delas e acabar com os confrontos. A princípio, o Tobirama queria cobrar um valor das outras vilas em troca das bijus, mas o Hashirama decide dar de graça. Com esse ato do Hashirama, as nações ficam em paz por algum tempo, e após isso, Konoha prospera, fazendo com que as outras nações copiem e adotem o sistema da nação Shinobi de Konoha. Algum tempo depois, Madara retorna com o controle da Kyuubi, e desafia Hashirama para uma última batalha. Então Hashirama e Madara partem para uma luta final até a morte. Nessa luta, Madara tenta convencer o Hashirama com seus ideais, e Hashirama convencer Madara com seus ideais também. Mas como os dois se opunham às ideias, eles partem para a luta, com o Madara usando todo o seu poder, o Susanoo perfeito e o poder da Kyuubi. Mas o Hashirama se mostrou mais forte com seu estilo madeira e um modo sábio, conseguindo tomar vantagem contra a Kyuubi. Com isso, em uma luta corpo a corpo, Hashirama enfia uma espada no Madara, mas o Madara sobrevive à luta, forjando sua própria morte e sumindo por algum tempo. Galera, se vocês quiserem conhecer a história completa do Madara Uchiha, eu vou deixar o link no card. A história é muito épica, então assiste lá depois que você terminar esse vídeo aqui. Bom, após a batalha, o Hashirama retorna e governa a vila. A esposa dele, Mito Uzumaki, se torna a primeira Jinchuriki da Kyuubi. Nesse tempo, o Hashirama derrota o Kakuzu, que tinha sido enviado para assassiná-lo. Ele conheceu sua primeira neta, a Tsunade, e até mesmo passou seus hábitos de jogos de azar para ela. Hashirama passa o posto de Hokage para seu irmão Tobirama, e algum tempo depois acaba morrendo. Após muitos anos, Hashirama e Tobirama são reencarnados pelo Edo Tensei do Orochimaru, onde eles são forçados a lutarem contra o Hiruzen Sarutobi. O Hiruzen tem uma luta muito difícil contra os antigos Hokages, mas com muito esforço ele sela Hashirama e Tobirama com o selo consumidor do demônio. Antes de serem selados, os irmãos pedem desculpa ao Hiruzen. Após esse acontecimento, Hashirama e os outros Hokages são revividos pelo Orochimaru na quarta grande guerra ninja, onde Orochimaru libera eles do estômago do Shinigami e usa o Edo Tensei para reencarnar os Hokages. Quando reencarnado, Hashirama toma conhecimento de que Minato se tornou o quarto Hokage, e ao saber que a sua neta Tsunade é a atual Hokage, ele se mostra preocupado se ela é a pessoa certa para liderar a vila. Sasuke então conversa com os Hokages, então o Tobirama decide que vai atacar o Uchiha. Hashirama então impede, elevando seu poder ainda mais alto do que o do Tobirama. O Hashirama conta sua história para o Sasuke, e após uma conclusão, eles decidem ir para o campo de batalha. O Hashirama se mostra animado para encontrar com Madara, e ao chegar no campo de batalha, o Madara fica super animado para lutar contra o Hashirama, mas o Hashirama, de uma forma um tanto que debochada, diz para o Madara esperar, pois ele tem que cuidar da Jubi primeiro. O Madara fica pé da vida quando escuta isso, então os Hokages fazem uma formação e formam uma barreira em volta da Jubi. O Hashirama faz vários clones, luta contra a Jubi e envia um clone para lutar contra o Madara, mas esse clone não dá conta do recado do Madara. O Hashirama e os outros lutam contra o Obito por algum tempo. Então depois, o Hashirama e o Madara lutam, relembrando a época de mais jovens. Durante a guerra, Hashirama faz de tudo para ajudar a Aliança Shinobi, usando de todo o seu poder. Durante a batalha, o Hashirama vê a determinação e o poder do Naruto e respeita o garoto. Ele também encontra sua neta, e ela pede desculpa pela situação em que eles chegaram. O Hashirama diz que isso tudo é culpa dele. Após lutarem por algum tempo, o Madara acaba derrotando o Hashirama.
Então ele enfia estacas no Hashirama e absorve o chakra Senjutsu dele, fazendo o rosto no peito do Madara adquirir o modo sábio. Quando o Sasuke decide partir para enfrentar o Madara, o Hashirama chama ele a fim de lhe dar uma técnica que irá tirar proveito do Madara por ele ter roubado o chakra Senjutsu. Então o Hashirama decide transferir seu chakra para o Sasuke, pois ele estava incapaz de lutar com as estacas em suas costas. Um tempo depois, o Hashirama vê os Shinobi serem vítimas do Tsukuyomi infinito do Madara. E um tempo depois, o Hashirama fica surpreso quando as estacas negras em suas costas começam a desaparecer. E com isso, seus movimentos voltam novamente. Então ele se reúne com os outros Hokages e pergunta o que tinha acontecido com o Madara. E um tempinho depois, o Haguro Motsutsuki se manifesta do corpo do Madara para falar com eles. Os Hokages veem o Haguruma implorar ajuda. E mais tarde, juntamente com os Eskages que o Sabo invoca para a Terra, eles invocam o time 7, as bestas com cauda e o Madara da dimensão da Kaguya. E ao ver o Madara à beira da morte pelo fato de ter a Jubi extraída de seu corpo, os dois têm uma última conversa, onde o Madara admite que deveria ter seguido o caminho do Hashirama. O Hashirama então diz ao Madara que ele ainda o vê como um companheiro. Logo após isso, o Madara morre. Então o Haguruma desfaz o Edo Tensei, assim permitindo que os Hokages reencarnados voltem à Terra Pura. Um ninja muito poderoso, o líder de um dos clãs mais poderosos que já existiram. Com seu tamanho poder, Hashirama era considerado um deus shinobi. Em sua vida, ele buscou a paz para que mais pessoas como seus irmãos não morressem em batalhas. Com seu estilo madeira e seu modo Senin, o Hashirama era capaz de bater de frente e até mesmo derrotar o Madara Uchiha. Com tanto poder e influência, Hashirama se tornou o primeiro Hokage e agregou muito a Konoha, assim deixando um legado, a vontade do fogo. Ele foi revivido pelo Edo Tensei 2 vezes pelo Orochimaru, assim ajudando na 4ª Grande Guerra Mundial Shinobi. Sem dúvidas, Hashirama foi um grande líder de se inspirar e de muita importância no universo de Naruto. Essa foi a história de Hashirama Senju. Se você gostou, deixa o like para me recompensar, pois esse vídeo deu um trabalhão para resumir, gravar e editar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder quando sair mais vídeos e histórias de personagens. Se você quiser conhecer outras histórias, como exemplo a do Obito, do Madara ou até mesmo da Tsunade, clica nessa playlist que está passando pela tela. Nela está todas as histórias do canal. Valeu por assistir, beijos, fui!